outra coisa que chamam, energia. Não, energia não, tem outra coisa que chama, né? Como é que se fala? É o prana, energia vital. Energia telúrica? Não, telúrica não. Não? Porque a Telúrica telúrica é assim, é da Terra. seria o Kundalini. Sim. Bom, é o prana. Tá? Tem outras obras que falem, especificam o fluido vital de outra forma, tá? Fluido vital, então, o que que é? Ele é uma derivação do fluido cósmico, tá? Fluido cósmico universal. Fluido vital está em todos os seres orgânicos. Exatamente. Por quê? Seres orgânicos têm Precisam de energia para Exatamente. Então, fluido vital é o fluido da vida. Tá? Ele é um fluido que animaliza, tá? Mas no sentido de animar, tá? De animação. É ele que está dando essa animação para o meu corpo. Tá? Pode existir só fluido vital sem espírito? Não. Porque o espírito é que dá a vida, a existência dessa alma. Tá? Mas pode viver um corpo um pouco sem alma. Pode sobreviver em alguns momentos. Não ter uma vida. Porque a gente tem notícia, até a Solange que disse, agora quando falar de fluido vital vou me lembrar. A gente foi pescar e a nega tirou a cabeça do peixe, tudo de dentro do peixe, né? E o peixe começou assim, sem nada dentro. Ai! Eu digo, guria, isso aí é o fluido vital que ainda está nele, tá? E que está se manifestando, né? Que é o fluido da vida, fluido... Que não chegou a ser educado. Oi? Que o fluido vital não chegou a ser educado. Isso, exatamente. 6 dias do corpo, né? É. O cara pode levar alguns dias para eliminar. Pode. Por isso que ele está fazendo no às vezes o corpo se natural. Exatamente. Às vezes pega um nervinho, né? Ah, então aqui, ó, existe em todos os seres orgânicos o fluido vital. Sem o fluido vital, nós não teríamos vida orgânica. Então, quem tem vida orgânica? Seres humanos, os homens, os animais, As plantas. os vegetais. todos os seres vivos. Né? Todos os seres orgânicos. Porque se você é vivo, Sim, sim. o cristal é vivo. Então é vivo, mas não é orgânico. Exatamente, ainda não tem um organismo. Lembrando, que esse fluido vital, ele vem do sol. Ele vem do sol. É o maior doador. doador, Né? Ele é o doador. Ele é o Seria o doador. prana que o A gente vai ver depois aqui embaixo como a gente pode adquirir maior quantidade de fluido vital. Isso vai pro sol. Hã? É. São trabalhadores, né? E é incrível, né? É incrível que a gente nem para, nem que seja 10 minutinhos, 5 minutinhos, para agradecer a ele, né? Tá lá dando de graça toda aquela energia. Fazendo essa doação, tá? De reposição. De uma coisa que a gente já foi dado por Deus, né? Esse fluido da vida. Então, fluido vital é o fluido que todos os seres orgânicos têm. Tá? Será que todos têm a mesma quantidade? Não. Por quê? Uma criança nasceu. Bebezinho. Isso foi antes de nascer. Ah, Foi antes, pai. é um porco. É o pinto. É um bico. É o Roberto quando nasceu. É o Roberto. Aí fora. É, não, nasceu com os cabelos assim. Só tinha cabeça ainda. Não, o cabelo era um tupete, assim. Então, ali, pessoal, ó, nasceu uma criança, tá? Por que ela não tem o mesmo fluido vital do que uma outra criança? Por quê?
Vocês agora acabaram de dizer que Qual foi a ninguém. pergunta que fez? Qual foi a pergunta que fez? Eu perguntei se fluido vital é igual a todos. Se todos recebem, né, Quando nasce, a mesma. quando a gente nasce. Não, é mais ou menos uma Fala mais alto. Eu acho que deve ser pela questão da individualidade, né? Que cada um traz a sua bagagem espiritual. Pelo espírito, né? Vou pegar tá? Por quê? Uma maravilhosa filha de Oxalá, cheia de energia, com todo esse potencial energético. Como é que ela vai vir com o mesmo fluido vital de um filho de Orimá? Agora fazer isso porque cada um vai ter uma programação de vida. Né? Os mais agitadinhos, qual que eu, né? Vai precisar de mais fluido vital. Então, enquanto o meu filho Júnior, que é de Capricórnio, que é filho de Olimar, que é filho de preto, velho, né? De pais velhos, tem aquela morosidade pra falar. Mano, vai lá embaixo, não sei o quê. Vai lá embaixo. Vou, mãe. Aí, Júnior trouxe. Já foi. Enquanto que eu já ia umas 10 vezes. O que essa pessoa precisa de fluido vital? Né? Enquanto não tão elevado do que o filho de Oxalá, agitado, né? Antecipado em tudo, corre pra caramba, né? Geralmente, tem outros filhos de outros orixás que também são agitadinhos assim. Mas de Oxalá é energia pura. Eu não conheço um filho de Oxalá preguiçoso. Tá pra ver, tá? Porque a própria energia dessa pessoa é a 1000, ele já nasce a 1000. Tá? Os filhos de Xangô também não ficam longe. Tá? São hiper agitados. Ogum também. Mas assim, Oxalá e Xangô são os mais, né? Nossa, não param. Se querem também. Tá? Então, aqui, cada um vai receber conforme a sua personalidade. Aquilo que tem para desenvolver naquela encarnação. Então, o quantum de energia vital será diferenciada de um ser para o outro. É diferenciado. Bueno. A saber, essa energia vital, nós recebemos uma quantidade para vivermos 60 anos, esse aqui para viver 78. Tá? Sabe quando bota gasolina? Eu vou daqui a Santa Catarina, vou botar um tanque de gasolina da Bruni. Né? Então eu já calculei o que eu vou precisar gastar de energia. Assim são os engenheiros do astral. Quando nós encarnamos, conforme a nossa personalidade, nós já vamos adquirir o fluido vital necessário para aqueles 60 anos, para aqueles 78 anos que eu vou viver. Para a vida útil, exatamente. Tá? Mas, alguns de nós... Oi? A gente pega, né, recebi isso aqui para me viver 60 anos, mas aí eu começo a fumar, beber, não dormir direito, me drogar, sair na noite, excessivo tudo, né? O que vai acontecendo com esse fluido vital, gente? Vai diminuindo. Exatamente, vai diminuindo. Oi? Nós vamos ver agora. Tá? Nossa energia vital vai diminuindo. E o que vai acontecer?
Se continuamos não nos alimentando bem, não nos cuidando, depreciando esse corpo, essa máquina, e com isso fazendo que esse carro, sabe assim, ó, vou daqui a Santa Catarina, já tá, o meu tanque tá cheio para aquela quantidade. Mas aí eu sei que eu tenho que andar 80. 150, 120, 150, 160, 180, né? Então há um desgaste maior para o mesmo tempo do percurso. Então o que a gente faz? Joga fora a vitalidade. A vitalidade também, ela, já te dou a palavra, ela pode sair do nosso organismo, a vitalidade pela doença. Quando estamos doentes, nosso fluido vital diminui. Tá? Mas depois, logo que a gente tem saúde, ele se repõe. E a gente vai ver agora como se repõe esse fluido. Tá? Mas esse fluido que é desgaste, sabe? Não dormir, comer mal, se maltratar, fumar, beber, sabe? Não querer descansar, uma pessoa estressada, uma pessoa que sabe que tal coisa faz mal e ela faz, não adianta, vai diminuindo. Em vez desse camarada viver 60 anos, ele vai viver 40. Porque ele não tem mais energia vital. E tem alguma relação com o kármico, tipo assim, tu vem com determinada doença, né? E de repente tu te melhora tanto que lá o astral sabe até onde tu vai, né? E tu te melhora e aumenta a tua vitalidade, como é que funciona? Com certeza, claro que tem. Tá, a gente vai ver isso aí também. Então, eu tinha que viver 60, mas eu fiz tanta porcaria numa encarnação que eu desencarnei, não, eu morri com 40. A minha máquina física morreu. Ficou 20. Os vídeos dele. Ficou 20 a ver. Eu fico no meu corpo, junto com ele. Por 20 anos. Ai, ficou 20 a ver. Vai padecer. A grande maioria, gente, eu não estou dizendo que é regra geral, tá? Mas com a experiência que nós temos de casa espírita, de mesas mediúnicas, desobsessão, blá, 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 durante alguns anos, tá? Nos mostrou que tem espíritos que estão 10, 15 anos do lado do seu corpo podre, vendo vermes comer, já te dou a palavra, vendo vermes comer o corpo, sentindo as vibrações desses vermes, porque esse fluido vital não estagnou, tá? O corpo etérico ainda está ali, sobrevoando aquele corpo carnal podre, tá ali, tá todo mundo sentindo fome, vontade de fazer xixi, vontade de fazer sexo, vontade de comer churrasco, se coçando, doendo, os vermes comendo, sentindo todas as sensações físicas. Já dou a palavra quem é primeiro. Vou só concluir aqui. A grande maioria, gente, tem gente aí que isso aí é lá com os tribunais de Xangô, né, que depois que desencarna que vão se entender como é que vai ficar a sua vida pós-morte. Mas a grande maioria de nós aqui da Terra, a gente fica devendo. E Deus nos deu esse tanque cheinho. Eu tenho que ter uma vida, peregrinar aqui nessa escola durante 60 anos. E se eu botar fora, eu sou responsável. Eu vou ter que dar conta. Já te dou a palavra depois. Não, só para eu poder entender sobre o fluido vital, é como se ele denominasse a nossa existência, tipo o início e o fim dela. Exatamente. Fala, deixa eu te dar. Se isso acontece com o suicida também. Também. Porque ele estagnou. No momento que o fluido estava 1000, né? E se a pessoa não tirou a própria vida, mas outro tirou a vida dele? É aí que eu digo, É. tudo não é uma regra geral, tá? Isso tudo vai ser discutido lá no Tribunal de Xangô. É, porque ele não queria morrer, mas o outro tirou a vida dele sem ele querer. Sim, é. Aí tem que ver se ele não queria morrer. Tá? Tá? Depois Porque, mataram ele. sim, minha irmã, mas assim, ó, tudo tem um retorno. O motivo por que ele chegou até ali. Por que ele ganhou aquela bala? As balas perdidas. Será que é perdida? Também acharam? Tava no lugar errado. Né? Quem sabe ele não tirou a vida de uma outra pessoa assim? Como tem esses pais chorando por essa criança que foi assassinada, né? Tantas coisas que dizem, ai, que injustiça, que injustiça, como é que Deus não vê isso? Né? E tá tudo certo. Deus livre, né? A gente se penaliza, mas tá tudo certo. Por isso que tem tanta alma penada no cemitério, né? E aí tem uns que depois vão pro lado da escolinha do mal, que tem os mais espertinhos ali, né? E Vem aí, e te libera. Que
quer sair dessa aí? Então tu tem que fazer o que eu te peço. Aí escraviza os Tem caras. que fazer, exatamente. Tá? É o que os Exus estão lá, né? Em constante, não digo briga, mas em constante, como é que diz assim, disciplinando o cemitério, porque há muito roubo de energia. Tá? Há muito esse cara aí esperto, tá? Que estão nas escolas assim também lá no submundo aprendendo. Ou até tem mãe de santo, pai de santo que vão buscar essas almas, né? Exatamente. Tá? Isso, mãe de santo, pai de santo, tá? É outras seitas, é outras religiões que fazem isso, tá, gente? Que buscam os eguns, botam num buraco. Se chama balé. Fazem o buraco, vão lá, pegam o espírito e deixam ali. Eu já vi fazer. Então, quando determinada pessoa diz, ó, agora nós temos esse buraco, tem tantos espíritos aqui, ó. O que é? A magia negra, só para trazer um pouquinho para o pessoal, é daquilo que a gente estuda ali, né? É basicamente isso, é escravizar esses carinhas aí. Né? Então os carinhas são magos negros, eles montam uma turminha, são os escravos. Vão fazer trabalhinho para mim. Depois que ele desencarnar, ele vai ter um ajuste muito bem. Que o bem e o mal é um paralelo, né? Os afins se encontram, né? Tem alguém que vai estar assim nos esperando quando desencarnar. Quem será? Vai depender de nós. Vai da capacidade de cada um, né? Da evolução de cada um. Mas o que acontece com aquelas pessoas que foi dada como morta em terra, aí depois lá de um tempo tu vai tirar os ossos da pessoa do caixão, a pessoa estava virada, parecia que a pessoa não estava morta, passou todo aquele processo de morte. O que acontece com isso? A pessoa se debateu no caixão, poder morrer sufocado. Isso é particular de cada um, né, Cris? Vai saber o que acontece com essa pessoa. Isso aí é o que ela tinha que passar. Tá? Quantas pessoas matam asfixiando uma outra, tirando o ar, né? E o que é que está dentro do caixão querendo respirar? Quantas mães fazem o aborto? O que é isso? A pessoa se debater, querer viver. Então tem uma série de coisas que vem ao retorno. Como morta, a pessoa passa por todo o velório. Sim, mas isso nada é por acaso, minha filha. O que eu quero dizer é pra gente entender que tudo na vida tem um porquê, gente. Motivo. Tudo tem um motivo. Ninguém recebe coisas ruins e é boazinha. Ai, coitadinha da minha irmã, como sofre. Não, tudo tem um porquê. Quando a gente chega na frente de um Exu, ai, pois é, a senhora veio, tô passando isso, tô passando aquilo, me fizeram mal, me mandaram pra tudo, que agora eu tô assim, lá. E o Exu olha pra ti e dá aquela boa naquela risada, né? Te ferrou. A risada dele, pra dizer assim pra ti, ó, te ferrou, tu tá recebendo aquilo que tu merece. Tu fez outro sentir. Porque com ferro fere, com ferro será ferido. Quem padece pela espada, pela espada padecerá. Isso está no Evangelho, está na palavra de Deus. Tá? Exatamente. Como se fossem estigmas, então. Porque assim, ó, é a lei do retorno. Tá? Ação e reação. Mas tudo é mutável, gente. Também diz assim, o que se faz aqui se paga. Isso é tudo é só Tudo é uma derivado palavra só, dessa né? dessa lei aí que assim, ó, jogou pro universo. Não quer dizer que na hora, em determinado momento, ele vai te retornar. Com a intensidade muito maior, muitas vezes. Então, quando se fala em modificação moral, quando se fala que a gente tem que começar a parar com certas coisas, com certos pili, é que a coisa é assim mesmo, é que a gente custa entender. Porque para nós só vem as coisas, retornam quando são boas. Quando são ruins, a gente não merece. Quando ganha na loteria, ai, eu merecia. Né? Ganha um carro novo, ai, eu merecia. Agora quando vem um câncer, ai, eu não merecia. Ai, Deus é ruim pra mim. Porque o outro é pior do que eu e não tem câncer, e eu tenho câncer. E o outro não sei o que, e eu tô assim. Então, a vida individual de cada um. Nada vem pra casa. Não. E eu não posso medir a evolução de ninguém olhando para a pessoa. Medir a evolução da Michelle. Eu não posso medir a evolução do meu irmão. Então, cada um tem uma caminhada. Cada um. Hoje, se ninguém sofreu nada trágico na sua vida, nenhum retorno trágico, há de pensar como eu pensava uns anos atrás. Ai,
Como eu sou boa. Eu sou quase mãe. Porque eu pensava assim, eu nunca tive nada trágico na minha vida. Nada assim, sabe? De, ai, coisa boa. Isso é porque eu já estou evoluída. Né? Ao passo que o meu outro irmão lá, tem tanta porcaria que acontece, morre pai, morre mãe, matam filho, matam tudo e roubam e assaltam ele. E a minha vida é tão plena. Né? Então eu me achava assim que eu estava muito evoluída, eu vou sair daqui do céu. Né? Já te dou a palavra, engano nosso. Porque aí que eu fui entender o que era misericórdia divina. Misericórdia divina, meus irmãos, é quando pessoas que nem eu, né, ou muitos de nós por aí pelo mundo, pensam assim, eu não tenho nada de grave na minha vida. Ô, vivente, é que tu ainda não tem ombros fortes. Tu ainda é fraco, mano, pra ter tudo isso aí. Ah, não é porque tu é bom, tua vida hoje está num mar bom, não passo fome, não passo frio, tenho meu carrinho, tenho minha casinha, tenho papá, minha vida tá boa, tenho amores, tá tudo certo, eu já tô lá no céu. Tá? Não, mano, tu ainda tem ombros fracos. Então daqui um pouco, quando tu te fortalecer, a bagagem vem. Essa é a misericórdia divina. Ele nunca vai nos cobrar o que nós não temos para pagar. Por isso que nós vemos pessoas cancerosas, com câncer, doenças bem dilacerantes, assim, né? Deprimentes. Pessoas resignadas, pessoas felizes. Elas até nos consolam quando a gente vai falar com elas. A gente sai consolado. A gente vai para consolar e ser consolado. Por quê? Porque são espíritos fortalecidos na sua fé, no amor, no conhecimento da vida. Então daí vem aquela doença, ou seja, aquilo já estava programado, mas enquanto a pessoa tem ombros fracos, Deus não vai dar aquele peso. Ele não vai poder te cobrar o que tu não tem para pagar. Como é que vai botar numa bobada que nem eu, uma doença tão grave, vamos supor assim, na época, né? Hoje eu já adquiri um pouco de conhecimento e isso ajuda. Naquela época dá uma coisa bem trágica para mim, eu ia destrambelhar. Eu ia até maldizer Deus. Porque eu não ia entender a lei de retorno. Eu não ia entender porque que eu estava passando aquilo ali. Agora, um pouco mais fortalecida, quem sabe agora eu já estou preparada? Quem sabe? Ele sabe. Cada um tem seu fardo de acordo com o que possa carregar, né? Por isso, essa palavra aí, por isso essa frase criada por tantos espíritas, né? Deus não vai dar peso para ombros fracos, gente. Então, se hoje a gente tem uma vida bem tribulada, é porque a gente pode. É porque está na hora de pagar o que se deve. Porque não ficará um ponto, um J, uma vírgula atrás dessa contabilidade divina. Não existe vistas grossas para ninguém. Por isso que eu sempre falo, partam desses dois princípios, justiça e bondade. Se hoje há as diferenças, é porque uns têm ombros fortes, outros ainda têm ombros fracos. Uns se esforçam mais, outros nem tanto. Porque a gente sabe daquela história velha e antiga, Tatiane, daquele cara que veio numa vida para perder um braço. Já estava programado na encarnação dele que ele perderia esse braço, porque muito mal ele fez com essa mão, ele bateu muito na esposa, na mulher, ele matou, ele roubou, estrupou, enfim. Ele usou muito mal aquela mão, aquele braço. Então, na Bíblia também diz, se seu olho for motivo de escândalo, para entrar no reino do céu, tire seu olho. Então ele aceitou uma encarnação que ele ia perder o braço. Chegando aqui, ele se espiritualizou de maneira tal que quando houve o acidente dele, ele perdeu só alguns dedos da mão. Preservaram todo o membro dele. Porque muitas vezes a gente tem um karma, a gente tem alguma coisa para pagar. Mas com tudo que a gente vai fazendo, a nossa modificação, embora pouca, aquilo vale para Deus. Então vai sendo amenizado os nossos karmas. Por isso que nós somos escravos do nosso passado, mas somos donos do nosso futuro. Muita coisa que a gente tem para passar hoje, que a gente diz, ai, caiu um tombo, olha aqui, não sei o quê, podia ser coisa pior. E para aquelas pessoas que têm fé, dizem assim, ai, graças a Deus podia ser coisa pior. Então todo mal que nos é cometido podia ser pior. Quem sabe a nossa modificação não está levando nós para caminhos melhores, claro que sim.
E os nossos karmas sendo suavizados. Porque nós podemos fazer isso. Isso é positivo. Tá? Por isso que no Evangelho de Jesus diz, fora da caridade não há salvação. Por isso que também no Evangelho de Jesus diz, a caridade cobre uma multidão de pecados. Viu só? Caridade, gente, cobre uma multidão de pecados. Então hoje, se nós tivermos essas verdades dentro de nós, e nós fizermos assim, não olhar o erro do outro, olhar os nossos, e seguir em frente trabalhando, tudo aquele nosso karma vai ser amenizado. Todo o nosso karma vai ser amenizado. Até os nossos próprios obsessores vão estar nos observando, e os nossos guias, nossos mestres, nossos protetores vão dizer, olha aí, quem ela era, ou ele, e quem ela é hoje. Perseguir ela para quê, se ela não está fazendo isso mais para ninguém? Porque a desculpa sempre dos obsessores é dizer, né? Estou perseguindo ela para o que ela fez comigo não fazer com o outro. Então, quando eles veem nós nos modificando, eles vão se distanciando de nós. Então, graças a Deus é assim. A lei é única, ela é maravilhosa, ela é justa. Ninguém é melhor que ninguém. Eu sempre digo para nós somos todos iguais. Quando eu falo que a gente é farinha do mesmo saco, nós somos farinha do mesmo saco. Tá? Nós estamos suscetíveis à modificação. Nós estamos suscetíveis a sermos anjos. Nós viemos para isso, para nos modificar e sermos anjos. Ascensionar. A nossa mônada desceu para corpos densos e agora o retorno é para a casa do Pai. Isso nós vamos aprender. Nós estamos retornando. Nós estamos subindo a escala. Nos tornando ascensionados. Ascensar essa grandeza divina. Voltamos para a casa do Pai. Voltaremos para a casa do Pai. É uma viagem que nós estamos fazendo aqui nesses planos. Planos Deus. Planos de corpos físicos. Certo? Então, nos melhoremos sempre. Procuramos nos aperfeiçoar. Não é para fazer bonito para ninguém. É para nós mesmos. Baixamos as nossas guardas, orgulho, vaidade. Por quê? Tem gente que diz, eu sou assim, vou morrer assim e não vou me modificar nunca. Coitado do irmão que pensa assim. Coitado do irmão que pensa assim. Sofrerá muito. Baterá muito com a cabeça. Eu pensava assim. Então a gente tem que se dobrar a lei. Quando a gente bate a cabeça no bongá, gente, nada mais, nada menos, a gente se curva à lei de Deus. E diz, sim, Pai, eu aceito. Quando nós dissemos Exu é Mojubá, Laroí Exu, eu me curvo às leis. Eu me curvo a ti, Exu. Porque o Exu, ele é o limitador das leis. Ele é o cumpridor da lei do karma. É a lei, né? Ele é a própria lei divina. Ele cumpre a lei. Então, quando alguém acha que Exu faz o mal, Exu fez o bem, agora vamos entrar em Exu, não vamos entrar não, vamos continuar aqui que está no fim, tá? Certo? Alguma pergunta do que a gente está falando? Ah, eu viajo. Alguma pergunta? Às vezes vocês me fazem viajar e às vezes eu viajo sozinha, né? Então aqui, fluido vital, tá certo. Todos nós ganhamos fluido vital e ele é variável de pessoa para pessoa. O fluido vital de um animal não é o mesmo nosso, tá? Quer em propriedades, qualidades, componentes. Fluido vital de uma planta também não é igual ao nosso, por isso que cuidado ao magnetizar uma planta, um animal, você pode matar ele. Cuidado. Tá? Tem que sempre pedir força divina, né? Os mestres daquele reino que nos ajudem a magnetizar, a dar um passe no animal, a dar um passezinho numa planta, que eles também gostam, com carinho. Né? Então aqui, a Patrícia está aí? Então vem cá, Paty, fala um pouquinho como nós podemos absorver fluido vital. Assim, tá? Vem, Patrícia. Vem. Por que eu, mãezinha? Por que tu disse que ia me ajudar, amiga? Tu falou, né? Eu falei, né? Eu sou
Testemunha, né, meu irmão? Aí, ó. Também aqui, né? Mas eu nem sei. Como é que eu falo? O que eu falo? Como é que nós podemos absorver fluido vital? Isso. Vai lá, Nico. Até assim eu posso absorver fluido vital. É uma troca energética. Correto? Nós aqui, nós fizemos uma troca de fluido vital. Certo? Átomos, moléculas, células. É uma troca de fluido vital. Tô errada? Cadê minha mãe? Tô espiando. Eu sou muito objetivo, eu vou simplificar isso em 2 palavras. Muito bom. É uma troca. Pode fazer. Claro. Isso eu posso fazer. Absorver fluido vital. Numa conversa eu posso absorver fluido vital. Assim como posso absorver, como posso doar também. A dona... Como é o nome dela? Silvânia. Dona Silvânia, ela falou sobre casa espírita, né? Quem é passista em casa espírita, né? Durante um passe, isso também faz. Não só a doação do ectoplasma, como também um fluido vital. Essa troca energética. Voltou? Não, aqui te escutando. Alguma pergunta? Minha mãe tá velhinha. Vou polemizar. A minha mãe tá com o pai já. Explica do sol pra nós, Paty. Do sol. Como é que faz pra nós... Também dá para absorver do sol. E pra nós do sol, como é que dá pra fazer Me diz uma coisa, essa coisa assim de pessoas também, assim, tu gosta mais de... Quando aquela pessoa chega na tua casa, vai, é um fluido bom, é uma coisa boa, e de repente quando vem uma outra, parece que... Aquelas antipatias gratuitas, né? Antipatias Entendeu? gratuitas. Isso aí também, um fluido vital. Tem gente que tem mais sensibilidade. Eu, por exemplo, eu tenho um defeito. Esse defeito, não é nem, é defeito. Se eu disser pra vocês assim, ó, não fui com a cara, eu tenho um grande problema. Grande, isso é grande, meu. E eu tenho que pensar 2 vezes. Hoje eu nem expresso, pra não ficar chato, entendeu? Mas se eu disser que eu não fui com a cara, vocês podem ter certeza que as energias não batem. Pode ter certeza. Não batem, mas não batem. Isso é energético, não bate, não tem. E não é questão de simpatia ou antipatia. Isso é uma questão energética. Não vai, não flui. Tem pessoas que eu até tento e não tem jeito. Mas quando isso acontece assim, a primeira impressão, acha que não vai ter outra pessoa. Não, pode bater depois. Pode, eu ia dizer, mas pode bater depois. Mas eu acho que ela falou ali, quando uma pessoa chega na tua casa, tu sente aquela energia negativa. Sim, mas tem coisas. Ruídos Por exemplo, negativos. assim, ó, a Thalia Marisol, né, que é minha companheira, ela sabe disso. Tem pessoas que eu recebo na minha casa, eu recebo de braços abertos. Braços abertos, porque eu sou receptivo, eu gosto de receber. Só que hoje, já estudando, eu reciclo. Tem pessoas que, por mais boa vontade que eu tenho em receber, eu sei que elas vão na minha casa não para trocar energia boa comigo. Não é isso. Vão para dar fé, bem assim. Que bom que essa nega tá desse jeito, como? Como é que essa nega se ajeitou? Entendeu? Então hoje eu seleciono. Hoje eu sou seletista. Embora todo mundo pra mim sou muito bonitinho. Mas hoje eu faço uma seleção. Tu sabe, né? Tu já conviveu comigo, tu sabe como é que eu lido com as coisas. Hoje eu sou seletista. Né? Isso não é questão de falsidade, não é? Só que é uma questão que eu sinto. Eu sinto. Energeticamente tem pessoas que me fazem bem. Daquele minha mãe me faz bem. Entendeu? Nós trocamos energia boa, é bom estar junto. Tem pessoas que eu fico de, mas a Bia me conhece há tempo. Não temos nenhum problema. Mas tem pessoas que repelem. Né? E daí todo mundo tem isso. Não é só eu, não é só a Anaí, não é só a Bia, todo mundo tem isso. Tu olhar para uma pessoa, peso, vai na tua casa, pá. O fulano chegou meio pesadão, né? Meio estranho. Não sente. Não sente. Quando pisa, a gente já sabe. Mesma coisa quando entrar no local, numa casa. Mesma coisa quando entrar no local. Quando tu é bem recebido, tu sente. Né? Não, até mesmo energia. quando é bem recebido, mas eu tenho... Tem aquele clima, né, meu? Tu entra assim, parece que te pesou em cima dos ombros alguma coisa. Das pessoas só E usam pesou, uma... né? E pesa. E pesa. Muitas pessoas só usam uma máscara, Entra em né? lugares... Estão sorrindo, mas tá com uma faca no teu... Mas Não só Mas essa, o estômago também, né? Também. O estômago é um... Como é que chama?
Sinalizador. O sinalizador, sinalizador. Ele aponta. Tem lugares mais simples que tu entra e tu te sente bem. Até mesmo em casas religiosas. Tem Ah. casas que tu vai sentir, tu sente todo o peso daquela casa. Todo o peso daquela egrégora. Porque o que é egrégora, como o Leandro nos explicou? É um conjunto de pensamentos. Eu não. Desculpa, não. Eu Tem não- pessoas que chegam numa... Ela me chamou. Tem pessoas que se entram numa casa, vamos supor, tá? Entra aqui e diz assim, ai, que casa leve, ai, que bom tá aqui. Ai, sente, né, que é leve. Mas pode ser que uma mais leve que a casa, ele tem que dizer assim, ai, senti algum peso, né? Porque tudo é a sintonia daquela pessoa. Como eu posso chegar numa outra casa pesada e dizer, ai, que casa leve, mas é conforme o meu peso, entende? Então isso é muito relativo. Ai, aquela casa é boa, aquela casa é ruim. Cada casa, ela está adaptada à nossa constituição, à nossa leveza ou não. Desculpa, Patrícia. Sem polemizar, te dou a palavra, sem polemizar, vamos fazer uma colocação. A senhora falou sobre a Caju. Eu frequentei a Caju, tá? É uma casa espírita. Ah, é. Eu entrava na Caju, e a Marisol ia comigo, eu entrava na Caju, sempre passava mal. Hoje eu entendo. Amava ela. Né? Hoje eu entendo. O problema não era a Caju. Não era eu estar na Caju, não. O problema era eu. Entendeu? Eu, mediunicamente, espiritualmente, eu não estava preparado. Então, eu ia na Caju, eu me retorcia toda, não saía do pronto-socorro, queria virar o mundo, saía de lá pior que eu tinha entrado, mas eu jamais me propus a estudar. Não queria estudar. E os negros queriam botar a trabalhar, porque na Caju tu entra, os negros te botam uma gabine. Eu digo, não, não vou. Bota um monte ainda lá que tu não pode ver escutar nada. Não vou. Aí foi o tempo, né? Que foi quando eu conheci essa criatura aqui humana, que daí eu fui entrar pra Casa Espírita Nosso Lar, onde eu tô até hoje. Né? Fui trabalhar, e daí as coisas começaram. Eu comecei a entender. Porque daí tu passa a entender. Né? Então assim, às vezes diz, ah, a casa é ruim. Não, se é federado, não é federado, não vem o caso. Tudo tem que estar bem, tudo tem que estar preparado. Receptivo. E essa criatura também, É? né? Que nem assim, eu frequentei muito centro espírita desde pequena com a minha mãe, o Kardec, essas coisas. Eu chegava na hora do passe, até agora depois de grande, eu não sei se é comigo, se é com mais pessoas, mas eu não sentia nada. Vamos supor que agora, por exemplo, eu passo aqui num passe, eu sinto a energia, não sei, é porque o fluido da pessoa não estava sendo suficiente, ou eu não estava preparado, ou não era... Tá aí a questão da egrégora. Sintonia. Sintonia. Aonde eu não me sinto bem, pra te ver que é uma casa boa, né? Que a casinha de vocês é lá na Marisa. Eu não me sinto bem na sessão na casa da Marisa. Sai de lá, não que saia ruim, mas é um lugar que eu não consigo ficar muito tempo. E aqui na Mãe, não. Aqui na Mãe tem uma coisa boa, diferente de lá. Lá eu não sinto uma energia Na boa. Mãe não, na casa do Pai Joaquim. Mas é a maneira, é assim, ó. Não, mas aqui eu quero dizer pra você assim, ó, olha bem. Eu hoje, eu até entraria na Caju. E que eu quero explicar pra você assim, não é questão de a Caju ser ruim. Eu não trabalharia na Caju. Não trabalharia. De maneira alguma. Eu não consigo trabalhar. Por eu não achar legal a maneira que eles conduzem o trabalho. Tanto é que eu disse isso da Umbanda. Quanto tempo eu rodei até achar essa criatura? Porque eu disse, eu só vou me doar, eu só vou colocar eu para trabalhar quando eu achar uma casa que eu me sinta segura, que eu consiga trabalhar dentro daquilo que eu acredito. E tu foi bem difícil de vir, porque eu me lembro que a primeira vez Com antes certeza. que eu vim aqui, eu falei contigo no Face, Paty, a mãe abriu uma casa de Umbanda, vamos lá gerar fome. Tu, ai, com licença. E vou dizer... Eu sei, de repente, uma farinha naquela semana, não tem, gratuito, Eu estava... É assim, ó, eu relutei. tirou a fome. Eu relutei. E eu sabia que o dia que eu viesse seria pra ficar. Eu sabia. Só que, eu sempre sou mais só, mas o dia que eu entrar, eu vou entrar. Só que eu tenho que saber com quem eu vou entrar. Eu não vou dar minha cabecinha pra ele, eu sou louca. Entendeu? Então assim, eu escolhi. E mesmo assim, eu ainda tive aquela, né? Não, vai embora. Hoje eu nem digo mais. Eu vou sair, permitiu, eu não vou sair. Entendeu? Mas eu tive. Eu vou sair, não vou mais ficar. Não. Saía na metade dos estudos, Me lotava, ia a não pé, voltava na outra caminhava, semana, voltava, eu não vou fazer mais atrás. isso, vocês não vão ver de mim. Paty, é que nem com entidades de mãe de santo. Não é porque é minha mãe, tá, gente? Eu contei que falar, eu falo. A segurança que eu sinto nas Com entidades certeza. dela, eu não sinto nas entidades da Com Marisa. certeza.
Tá, pra mim é a Marisa. Que nem eu sou apaixonada pelo seu 7. Não tem pra mim, eu sou 7, Deus do céu, eu sou 7 na terra. Entendeu? Eu sou louca por ele. Então essa segurança que da Carmencinha também eu gosto. A Padilha fica com o pé atrás pra ela. Pessoal, é pessoal. Mas eu sou pela santidade da minha mãe. A segurança que eu sinto que pela Marisa, eu tirei consulta já, tirei bomba na Marisa e não sinto segurança. Mas daí a questão aquela a afinidade. E não, você vê, porque a minha mãe a gente se pega, não é? Aquela afinidade, né? Com a santidade. Respondendo agora, vou lá, posso seguir mais Fluido vital. Falando sobre o sol. O sol, como é que a gente se pega? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Dia nublado, como é que a gente se sente? Pra baixo. Quando tá chuvoso? Sol lindo. Aí se tu botar o sol, um mar lindo na frente, tu sentadinho, bem embaixo. Energia pura, né? Energia pura. Então essa absorção, essa coisa assim, ó, que só irradia luz. Tá? Irradia luz. O que é luz? Vida. Por isso que às vezes não, quase sempre, né? Nasce uma criança e bota no sol às 10 horas. Não é assim? Um banhozinho de sol. O que é isso? Tirar o amarelão, né? Tirar o amarelão, né? Nada mais é que energia, né? Energizar. Aqui precisa de energia. Sol. A lua também tem. Mas não é a mesma energia do sol. Não é uma outra energia. É outra energia. Energia da mãe, né? É. Pra terra, né? Fica mais ligada à terra, a energia da lua. Mas eu prefiro o sol. Tem. Eu sou mais do dia do que da noite. Tá, pessoal? Conclui. Parei. Não, eu vou. Vamos televisão mais. Não, eu volto depois. Semana que vem, então a gente tem mais Volta depois. fluido vital, né? A gente vai dar algumas dicas Da onde tirar isso? Vamos aprender, tá? Como a gente não... Então a gente sabe que o nosso fornecedor primordial, principal, é o Sol, né? Que não deixaria de ser, né? O elemento, o planeta do Pai Oxalá, né? Que é o Sol. Então, para vocês verem como nós somos importantes. Como se... O que eu queria dizer é que